Meus irmãos, vamos diretamente àquilo que nos interessa na noite de hoje. Eu quero convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós comentamos sobre Efésios no domingo passado, não é isso? Falamos sobre Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17, sobre a armadura de Deus, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, só que eu vou me deter num único versículo, e nós vamos aprender algumas lições, apesar da nossa reflexão de hoje ser, eu espero ou imagino que um pouco mais breve do que a do domingo passado, mas nós vamos falar sobre o tema da oração. A oração será o tema da nossa reflexão na noite de hoje. Efésios capítulo 6 e versículo 18. Se você encontrou o texto e puder ficar em pé, se puder, se não puder, tudo bem. O importante é que todos nós escutemos a palavra de Deus e sejamos aqui por ela abençoados. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou ler mais uma vez, é apenas um versículo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos agradecer a Deus e, como sempre fazemos, vamos pedir que Ele nos dirija em todas as coisas e que especialmente Ele nos dirija nesse momento em que nós vamos refletir sobre a palavra dEle e buscar extrair lições muito importantes para a nossa vida, sobretudo para a nossa vida de oração. Senhor, eu quero agradecê-lo por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia, porque o Senhor tem sido um Deus de fato gracioso para conosco. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram conosco. Obrigado pela vida do Fernando, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele e a sua família, todas as demais situações que envolvem a vida dele. Abençoe também, te peço, a vida do pastor Elias, a toda a sua família, que encontram-se, pelo menos se não todos, parte deles adoentados. Abençoe a irmã Silvana, que também está, Senhor, aqui adoentada. Demais irmãos que não puderam estar conosco, que o Senhor abençoe a cada um deles. Ao Rodrigo, que está se recuperando desse problema que teve no pé. Ao irmão Clóvis, que fez essa cirurgia. A irmã Wilce, que também está se recuperando de uma cirurgia. Enfim, que o Senhor abençoe a sua igreja, aos nossos irmãos e irmãs, e sobretudo estes irmãos que estão se convalescendo de certas enfermidades, cirurgias ou questões particulares, mas que de uma forma geral o Senhor abençoe a toda a sua igreja. Abençoe-nos também nesse momento em que lemos um pequeno trecho, uma pequena porção importante da sua palavra, que fala sobre a oração, e nós queremos ser instruídos, Senhor, também sobre a oração. Queremos aprender de forma mais detalhada, de forma mais pormenorizada sobre a oração. Por isso te pedimos que o Senhor nos instrua nesse assunto na noite de hoje, a partir, sobretudo, do texto que nós lemos da sua palavra. Abençoe a nossa vida, abençoe a sua igreja, abençoe aos meus irmãos, que sejamos abençoados por meio das verdades, das lições, das instruções que nos forem dadas nesse momento. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, pode se assentar. Como eu disse para os irmãos, no domingo passado nós falamos sobre o tema da armadura de Deus, tendo como base Efésios capítulo 6 e versículos 13 a 17, e hoje, dando de certa forma continuidade àquele texto bíblico, nós vamos falar apenas sobre Efésios 6, 18. Um único versículo, mas um versículo muito importante e que tem, acredite, algumas lições relevantes para a nossa vida. Lendo esse texto de Efésios 6,18, meus irmãos, nós podemos aprender pelo menos 6 importantes características da oração. 6 relevantes lições, 6 importantes lições e características e verdades sobre a oração a partir desse texto. E é justamente sobre essas 6 características da oração
que nós vamos falar sobre elas, é que nós vamos meditar na noite de hoje, tendo como base Efésios 6:18. Indo direto, portanto, ao texto, ao que nos interessa, eu descubro, em primeiro lugar, que a primeira característica da oração nesse texto é que a oração deve ser constante. Segundo Paulo, lendo esse texto, a primeira característica que descubro da oração é que a oração deve ser constante. Efésios capítulo 6, versículo 18, parte A, diz: orando em todo tempo. Orando em todo tempo. A oração, meus irmãos, não deve ser uma prática acidental, circunstancial, esporádica ou eventual na vida do cristão. Muito pelo contrário. A oração ela deve ser uma prática constante, costumeira e habitual na vida cristã. Por isso, um cristão que quase não ora é como um filho que, por exemplo, quase não fala com o seu pai. Portanto, nós devemos orar não apenas quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Devemos orar quando estamos alegres, mas também quando estamos tristes. Devemos orar quando estamos felizes e quando estamos desanimados. Quando estamos com saúde ou quando estamos adoentados. Quando Deus responde às nossas orações como nós queríamos que Ele respondesse, ou quando Deus também não responde às nossas preces do jeito que nós gostaríamos. Enfim, a oração, lendo esse texto, nós percebemos que ela deve ser uma prática constante, contínua, reiterada na vida do cristão. E isso faz parte, alguns estudiosos do texto de Efésios, do livro bíblico de Efésios, eles incluem a oração entre as armas, entre os elementos ou entre os itens da armadura de Deus, sobre a qual nós falamos no domingo passado. Porque irão dizer que o soldado romano, o legionário romano, antes de ir para a guerra, ele, por exemplo, fazia preces às divindades romanas. Então, existem estudiosos que vão incluir a oração como uma das peças, uma das partes integrantes da armadura de Deus. É evidente que ela não é uma peça tangível, palpável, mas há estudiosos que vão trabalhar nesse sentido. Mas essa primeira característica é muito importante porque aponta para o fato de que a oração deve ser constante na nossa vida. E por que isso é importante? Porque com grande frequência, eu não sei os irmãos, mas isso às vezes acontece comigo, nós temos uma tendência de orar, de buscar a Deus, de lhe dirigir súplicas, quando nós temos algum tipo de problema ou necessidade, não é isso? Então bate um desemprego, oh Deus, abre a porta de emprego. Aparece uma doença, oh Deus, me cura. Aparece um problema na família, oh Deus, coloque as coisas em ordem. Aparece, por exemplo, um problema nos nossos planos, naquilo que nós havíamos planejado. Poxa, Deus, me ajude a resolver estas situações, não é isso? Mas quando nós lemos esse texto, Paulo nos ensina que nós não devemos agir assim. Não devemos apenas orar quando a água está batendo na garganta, quando nós estamos ali sendo ameaçados de morrer afogados, quando a vaca está quase indo para o brejo, como costumamos dizer, e assim por diante. Mas segundo Paulo, devemos orar em todo tempo. Sejam circunstâncias boas ou más, positivas ou negativas, adversas ou felizes, tristes ou de grande alegria, momentos bons, momentos desagradáveis, momentos os mais estranhos que sejam, devemos orar e buscar a face de Deus em todo o tempo, isto é, continuamente, é a primeira característica da oração que nós descobrimos nesse texto paulino. Isso nos leva para uma segunda característica que também é interessante, e que é a seguinte: a segunda característica da oração é que a oração deve ser acompanhada de súplica. A oração, em segundo lugar, deve ser acompanhada de súplica. Efésios 6, 18, parte B, diz: com toda oração e súplica. Devemos orar em todo o tempo. Como, Paulo? Com toda oração e súplica. E aqui, o termo grego traduzido como súplica, ele se refere a um pedido urgente para atender a uma necessidade. Pedido este que é dirigido exclusivamente a Deus.
E aqui me permitam refletir algo com os irmãos, de cunho muito prático. Todos nós, meus irmãos, possuímos certos pedidos que nós julgamos urgentes para a nossa vida, não é isso? Nós temos certas necessidades, às vezes, que nós falamos, poxa Deus, essa necessidade é para ontem, né? Já está na hora extra aí, o Senhor deveria me atender, nós assim imaginamos. E esses pedidos podem ser, por exemplo, por cura, por emprego, por libertação, por perdão, por reconciliação, enfim, por uma série de tantas e tantas outras coisas. E todos esses pedidos, é importante dizer, são legítimos, são corretos, não há absolutamente nada de errado em fazê-los. Mas observe que no texto dessa passagem, que nós estamos lendo, essa súplica que Paulo menciona em Efésios 6, 18, parte B, ela tem relação com as astutas ciladas do diabo que o apóstolo havia citado anteriormente em Efésios capítulo 6, versículo 11. Não nos esqueçamos de que o texto de Paulo, a argumentação de Paulo segue uma lógica. Nós não podemos tirá-la do contexto. Então aqui, por exemplo, nós devemos orar a Deus com toda a oração e súplica acerca do quê? Acerca das astutas ciladas do diabo para que Deus nos livre delas. E isso está em consonância com o texto precedente de Efésios 6, 13 a 17, que fala sobre a armadura de Deus e sobre a nossa luta espiritual. Isso quer dizer, entre outras coisas, em outras palavras, que Paulo está dizendo que devemos suplicar a Deus para que Ele, Deus, nos livre das armadilhas, das artimanhas, dos ataques, das ciladas e das investidas do diabo. Isto significa que nós temos um inimigo invisível, mas que nem por isso, não por ser invisível, significa que ele seja menos real, e que se chama diabo. E Paulo, meus irmãos, nos alerta quanto à necessidade que temos de suplicar a Deus para que nos livre das astutas ciladas desse inimigo invisível, mas especialmente perigoso para a vida de cada um de nós. É interessante que esse texto aqui de Paulo, ele tem total relação com outra fala sobre oração, desta vez de Jesus, que aparece ali, por exemplo, na oração do Pai Nosso em Mateus, no capítulo 6. Quando Jesus, da metade para o final da oração do Pai Nosso, ele vai dizer, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. E muitos ali entendem que mal é um mal genérico, mas a julgar pelo contexto da passagem, Jesus está dizendo, mas livre-nos do maligno. Isto é, do diabo, a quem ele, Jesus, havia enfrentado e vencido no jejum ali no contexto do deserto, 2 capítulos antes de Mateus 6, isto é, em Mateus 4. Então Jesus ensina os seus discípulos dizendo, quando vocês orarem, peçam para que Deus os livre do maligno. E Paulo, ressoando esse ensino de Jesus, o mesmo ensino de Jesus, ele diz que nós devemos justamente orar com toda essa oração e súplica para que Deus nos livre das astutas ciladas, artimanhas, investidas e estratégias de Satanás. Portanto, Paulo, ele está em consonância com Jesus, ele está ecoando os ensinos de Jesus, e ele está falando aqui, evidentemente, a mesmíssima língua do Senhor Jesus, que ele havia ensinado, por exemplo, antes, na oração do Pai Nosso. Enfim, quando nós lemos esse texto, nós descobrimos que a nossa oração deve ser acompanhada de súplica, de súplica. Terceira característica. Também aprendo nesse texto que a oração deve ser pneumatocêntrica. Um nome meio difícil, mais trava-língua, né? Pneumatocêntrica, porque esse terminho pneumato tem a ver com pneuma, que é espírito. Ou seja, quando eu digo que a oração deve ser pneumatocêntrica, quero dizer que ela deve ser centrada no espírito, ou seja, na pessoa e obras, na figura, na pessoa do Espírito Santo. Efésios 6, 18, parte C, diz que nós devemos orar como? No Espírito. No Espírito. E aqui, meus irmãos, me permitam esclarecer e dizer que orar no Espírito não significa necessariamente orar em línguas,
Falar as assim chamadas línguas ininteligíveis. Isso não quer dizer que isso não possa ser orar no Espírito, não é isso. Mas orar no Espírito não se restringe, não se resume a isso. Mas orar no Espírito significa, isto sim, orar com a ajuda e a orientação do Espírito Santo. Significa contar com o Espírito Santo para que ele nos ajude, por exemplo, na elaboração dos nossos pensamentos, nas inclinações do nosso coração e na escolha das palavras que nós usaremos durante a oração. É interessante vermos que em Romanos 8, 26, Paulo diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, orar no Espírito é orar segundo as motivações, segundo as palavras, segundo os temas, segundo os assuntos sugeridos pelo próprio Espírito Santo. De modo que quando nós orarmos a Deus, nós devemos pedir que o Espírito Santo nos guie, por exemplo, quanto ao conteúdo e à motivação que devem estar presentes na nossa oração. O Espírito Santo, como João nos diz, nos alerta no seu Evangelho, ele fará com que nós nos lembremos das palavras de Jesus. Mas para sabermos e nos lembrarmos das palavras de Jesus, nós temos que conhecer as palavras de Jesus. E para conhecermos as palavras de Jesus, nós temos que ler os evangelhos, temos que ler a Bíblia, temos que participar de um culto como este, ouvindo uma pregação, por exemplo, como esta, e de outros irmãos, pastores, irmãos que vêm aqui a esse púlpito e aqui também pregam. Devemos participar da escola dominical, devemos ler a nossa Bíblia em casa, em todos os contextos e circunstâncias em que isto for, obviamente, possível. Mas perceba que essa terceira característica da oração é que a oração deve ser pneumatocêntrica. Ela é centrada no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos orienta, quem nos dirige, quem acaba nos alertando, quem acaba nos inspirando quanto aos temas, às situações que, por exemplo, devem estar presentes na nossa oração, situações e temas estes que devem, por sua vez, ser condizentes com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia Sagrada. Isso faz com que cheguemos à quarta característica da oração presente nesse texto. Talvez seja uma das mais importantes. Tudo, obviamente, o que Deus nos diz na sua palavra é importante. Tudo que Paulo ensina é importante. Mas esse item é especialmente importante, por isso eu gostaria que você prestasse toda a atenção possível. Quarta característica: a oração deve ser acompanhada de vigilância. A oração deve ser acompanhada de vigilância. Efésios 6, 18, parte D de dado. E vigiando nisso. E vigiando nisso. Meus irmãos, a oração e a vigilância são como os dois lados de uma mesma moeda. Isso significa dizer que onde a oração estiver, a vigilância deve estar presente ali também. Por outro lado, o inverso é verdadeiro, ou seja, onde a vigilância estiver, a oração também deve estar presente ali. Mas por que devemos orar e vigiar ao mesmo tempo? Por que não é uma coisa ou outra? Só orar ou só vigiar, mas orar e vigiar. Por quê? Nós devemos orar e vigiar pelo menos por 3 razões que a Bíblia nos dá, entre outras que poderíamos aqui citar. Primeira razão, nós devemos orar e vigiar para não cairmos nas astutas ciladas do diabo, conforme Efésios 6, versículos 11 e 18, parte D. Então nós devemos orar e vigiar para não cairmos nas astutas ciladas de Satanás. Segunda razão, devemos orar e vigiar para que não caiamos nas tentações da carne. Então a oração e a vigilância devem estar presentes. Aliás, em Marcos 14, 38, Jesus diz aos seus discípulos uma fala muito conhecida de todos nós, que é a seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto ou está preparado, mas a carne é fraca. Meu irmão, não vigie para ver se você não cai em certos pecados.
quer envolvam a área sexual, a área financeira, a área dos relacionamentos, áreas sociais, áreas espirituais, sejam lá quais forem os tipos ou naturezas de áreas. Não vigiemos para ver se nós não caímos muitas vezes em certos pecados. Porque talvez tenhamos até orado, mas não tenhamos ali naquele contexto vigiado como deveríamos fazê-lo. Por fim, a terceira razão para orarmos e vigiarmos é para que estejamos atentos quanto à segunda vinda de Jesus. É óbvio que nenhum de nós sabe quando Jesus voltará, mas é o próprio Jesus quem nos orienta, quem nos alerta para que oremos e vigiemos a respeito da sua segunda vinda. Em Marcos 13:33, por exemplo, Jesus dá a seguinte advertência para os seus discípulos. Ele diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, isto é, o tempo da segunda vinda de Jesus. Ele diz: como que vocês não sabem? Vocês não sabem quando eu, Jesus, voltarei, então até lá o que vocês devem fazer? Orem e vigiem. Orem e vigiem. Meus irmãos, uma das coisas interessantes, me permitam aqui usar uma ilustração, mas uma das coisas interessantes que eu percebia no nosso querido e saudoso pastor Filipe, que meses atrás, infelizmente, nos deixou, quando ele orava, era que ele sempre orava de olhos abertos. Não sei se os irmãos perceberam isso, ou alguns dos irmãos, né? Sempre que ele ia orar, ele orava de olhos abertos. Ou seja, quando o pastor Filipe orava, ele também costumava ficar atento àquilo que acontecia ao seu redor, por exemplo, durante o culto. E essa atitude característica do nosso amado, querido e saudoso pastor Filipe, ela me recorda a estratégia que Neemias adotou quando da reconstrução das muralhas de Jerusalém, diante dos ataques de vários inimigos, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, melhor dizendo, e os asdoditas. Olha que interessante, enquanto Neemias reparava as muralhas de Jerusalém, você sabe o que ele e os judeus ali faziam? Eles oravam e vigiavam. Quer ver só? Veja o que diz Neemias capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Por causa de quem? De Sambalate, de Tobias, dos árabes, dos amonitas e dos asdoditas. Neemias e os judeus não apenas oraram, eles montaram uma guarda. Nós vamos orar contra esse povo aqui. Eles estão querendo atrapalhar a reconstrução aqui das muralhas de Jerusalém, eles estão querendo interromper essa obra que nós estamos fazendo, mas nós vamos ser sábios, nós vamos orar, mas vamos colocar sentinelas, vamos colocar vigias para que eles sempre estejam acompanhando os passos ou os eventuais próximos passos dos nossos inimigos. Meus irmãos, a atitude de Neemias diante dos seus inimigos nos ensina lições muito práticas e muito importantes, muito valiosas, muito preciosas para a minha e para a sua vida cristã. Existem pessoas que oram, por exemplo, para Deus abençoar o seu casamento, mas que não são vigilantes muitas vezes na maneira de tratar o cônjuge. Agem às vezes com grosseria, às vezes com rispidez e sem diálogo um com o outro, e depois ainda perguntam: por que será que o meu casamento está dando errado? Ora bolas, porque você não está sendo vigilante no seu casamento, por exemplo. É um exemplo. Existem pessoas que dizem que querem ter maior comunhão com Deus, maiores experiências com Deus, maior conhecimento da Bíblia também, por exemplo, mas que não conseguem ler a Bíblia e orar por 5 minutos. Existem pessoas que querem crescer espiritualmente, mas que, por exemplo, não aguentam ficar 2 horas ou 3 horas presentes em um culto. Às vezes ficam horas e horas maratonando na Netflix, não sei mais aonde, na TV a cabo, e ficam horas hipnotizadas pelas redes sociais, mas não conseguem gastar 5 minutos orando ou lendo a Bíblia. Meus irmãos, tomemos cuidado com a administração do nosso tempo. Em bom português, ou em bom crentez, ou em bom evangeliquez, como queira, vigiemos, tomemos
cuidado com a maneira como nós lidamos com o nosso tempo. Às vezes, oramos. Quando oramos? Até oramos muito, às vezes, mas vigiamos muito pouco. Não vigiamos os nossos pensamentos, não vigiamos os nossos olhares, não vigiamos a nossa conduta, não vigiamos o nosso relacionamento com Deus sobretudo, mas também com os homens, e muitas vezes nos damos mal, porque faltou vigilância da nossa parte em muitos aspectos, em muitos momentos e em muitas circunstâncias e áreas da nossa vida. Portanto, não se esqueça que a quarta característica da oração nesse texto é que ela deve ser acompanhada, a oração deve ser acompanhada da vigilância, acompanhada de vigilância. Isso faz com que cheguemos à quinta e penúltima característica, que é a seguinte: em quinto lugar, a oração também deve ser perseverante. A oração deve ser perseverante. Tem a ver com o primeiro item que nós mencionamos sobre a constância, mas aqui nós temos uma outra característica que envolve a perseverança na oração. Veja o que diz Efésios 6:18, parte E, que diz: com toda perseverança. Como que devemos orar, Paulo? Com toda perseverança. Perceba que Paulo diz que não basta apenas orarmos, devemos ser também perseverantes na oração. E aqui eu descubro, meus irmãos, que a igreja cristã primitiva era uma igreja que orava com afinco, com insistência, com perseverança, com persistência, ali, com tenacidade. A propósito, Lucas nos ensina que uma das características, uma das marcas da igreja cristã primitiva era a oração perseverante. Não era só a oração, mas era a oração perseverante. Essa era uma das marcas, um dos traços identitários, uma das marcas características da igreja primitiva. Os nossos irmãos do primeiro século não apenas oravam, mas oravam com perseverança. Quer ver só? Atos 1,14 diz que todos estes, isto é, os discípulos, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Olha que coisa interessante. E o exemplo de humildade de Maria. Maria poderia chegar para os demais apóstolos, né, e falar: vocês oram aí enquanto eu vou deitar, porque afinal de contas eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe de Jesus, eu sou a mãe do Senhor, eu sou a mãe do Salvador. Eu que o trouxe aqui no meu ventre, então não preciso orar. Eu já sou abençoada, eu já sou agraciada só por ser a mãe dele. Não. O que acontece? Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele fica depois 40 dias ali, conforme lemos no início de Atos, andando naquelas cercanias ali de Jerusalém, da Judeia, mas ainda assim, Maria, mãe de Jesus, ela está com os discípulos e com os demais irmãos, com os demais crentes, e eles estão perseverando unanimemente em oração. Para Maria, mãe de Jesus, a oração, e não somente a oração, mas a oração perseverante, era algo importante para o relacionamento dela com Deus. Olha que coisa interessante. Para Maria, o que dirá para mim e para você? Para os discípulos que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, que conviveram com Ele, essa oração perseverante era importante, quanto mais importante será para mim e para você. Mas vejamos alguns outros poucos textos, mas bem importantes, de Atos, que nos deixam bem claro, que demonstram que a oração perseverante era algo comum na igreja primitiva. Citei primeiramente Atos 1,14. Vejamos outro texto bem conhecido, Atos 2,42. Atos 2,42, meus irmãos, declara que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles eram perseverantes nas orações. Um pouco mais adiante, em Atos capítulo 6 e versículo 4, os 12 apóstolos dizem: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. De novo, a perseverança na oração.
E, por fim, em Atos 12, 5, Lucas diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E não apenas Atos. Além disso, se formos um pouco mais adiante, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dar essa mesma tônica sobre a perseverança na oração, e ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meus irmãos, a oração é algo que exige perseverança da nossa parte. Perseverança. Ah, pastor, mas não estou a fim de orar. Ok, ore sem vontade. Pastor, mas eu estou desanimado para orar. Ok, ore desanimado. Poxa, pastor, mas eu não estou muito bem para orar. Ore não estando muito bem. Poxa, pastor, mas não tenho vontade nenhuma de orar. Ore sem vontade nenhuma. Seja honesto com Deus. Eu já passei, meus irmãos, por alguns momentos tristes na minha vida, em que fiquei bem abatido e, obviamente, ciente de que eu não tenho como esconder nada diante daquele que é onisciente e que perscruta todas as coisas. Eu muitas vezes chorei, muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes, e falei: Senhor, eu estou muito desanimado diante da situação XYZ, e não estou com vontade nenhuma de buscar a sua face, mas sei que devo buscar, porque é assim que o Senhor ordena e orienta na sua palavra. Então me perdoe, Senhor, mas estou sendo franco, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Meu desejo agora seria apenas ficar triste, choramingando, pensando numa série de coisas que aconteceram na minha vida, mas, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque estou orando sem vontade, sem esse interesse nesse momento, mas eu sei que eu devo buscar a sua face, e por favor me ajude a orar com vontade, tire essa situação, esses sentimentos no meu coração, e me ajude a orar com fervor, a buscar a sua presença com fervor. Meu irmão, a oração perseverante é uma das marcas características de todo o verdadeiro crente. Isaac, ele perseverou, Isaac, filho ali de Abraão, ele perseverou durante 20 anos, 20 longos anos, orando por Rebeca, para que ela pudesse engravidar. Conforme Gênesis 25, versículos 20 a 21 e 26, parte B, você vai ver que ele fica 20 anos orando. Começa orando com 40 anos e vai orando até 60 anos, quando então ela engravida. E diante disso, eu quero te encorajar a persistir na oração. Meu irmão, insista na oração, persista na oração, persevere na oração, e Deus abençoará a sua vida. Enfim, a oração que Paulo aqui menciona tem como característica básica o fato de ser acompanhada da perseverança. Deve ser uma oração perseverante, perseverante. Meus irmãos, eu sei que isso é difícil. Nós vivemos dias tão corridos, não é isso? Quem é casado e tem filhos ainda, tem situações, tem que pegar o carro, de repente fazer uma viagem longa, tem que deixar filhos na escola, tem que correr atrás, de repente o trabalho ficou complicado, o dinheiro não entra, o salário atrasou, os boletos não param de chegar, e uma série tumultuada de problemas que vêm de todas as direções, vêm juntos, vêm uns após os outros, a galope. Meu irmão, não pare de orar, persevere na oração. A perseverança na oração significa que devemos orar mesmo quando não tivermos a menor vontade de fazê-lo. Por isso que o nome é perseverança. Poxa, Senhor, hoje não estou muito bem. Não estou hoje emocionalmente muito bem. Não estou hoje mentalmente e psicologicamente muito bem. Estou meio para baixo hoje, estou com uma série de problemas, parece que uns são piores do que os outros, eles não param de chegar, eu estou sem vontade, Senhor, eu confesso, de orar, mas me ajude, porque eu vou orar assim mesmo. E comece a orar, e comece a buscar a Deus, e Deus é poderoso, meu irmão, para ouvir a sua prece, para abençoar a sua vida, e para transformá-la graciosamente, em nome do Senhor Jesus. Por fim, isso nos levará a sexta e última característica da oração nesse texto. Eu aprendo em sexto e último lugar, meus irmãos, que a oração deve ser intercessora ou
se quiser, intercessória. Intercessora ou intercessória. Efésios 6, 18, parte F, a última parte, a sexta, diz: e súplica por todos os santos. E súplica por quem, Paulo? Por todos os santos. Na continuidade ele vai dizer, e também por mim, para que o evangelho, tenha livre curso. Nós não entramos nesses detalhes, quisemos nos deter apenas no versículo 18. Mas ele vai dizer, ore por todos os santos, e ele se inclui. O que é muito belo e demonstra humildade da parte do apóstolo Paulo. Ele diz, orem por todos e também por mim. Eu preciso da oração de vocês. Ele não diz, vocês é que devem pedir a oração para que eu, o apóstolo Paulo, ore por vocês. E Deus vai movimentar os céus e a terra, e vai quebrar as cadeias, e assim por diante. Ele diz, não, orem por mim, eu também preciso das intercessões de vocês. Meus irmãos, a última característica da oração que Paulo menciona, como dissemos, é o seu caráter intercessor. Quem ora, nós sabemos, não deve orar apenas por si mesmo, mas também deve orar pelos outros, deve se lembrar dos outros na oração. Portanto, a oração não deve ser individualista, ela tem que ser altruísta. A nossa oração também deve ter como foco o nosso irmão em Cristo. Aliás, segundo Paulo, no texto que lemos, nós devemos suplicar por todos os santos. Por todos os santos. Será que você tem orado pelos seus irmãos? Pela igreja na qual você está inserido e da qual você faz parte? Isso não é tarefa só do pastor, isso é tarefa de todos os cristãos, de todos os santos, orarem uns pelos outros. Mas perceba também que não somente os santos devem ser o objetivo da nossa oração, nós também devemos orar pelas demais pessoas, não importa se são crentes ou descrentes e assim por diante, se são agnósticas, se são ateias, se são católicas, se são espíritas, não importa a fé dessas pessoas, se tem ou não religião, nós devemos orar por todas as pessoas, respeitando-as, amando-as, é assim que a Bíblia nos orienta. Aliás, perceba que Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 3, ele nos ensina uma série de coisas importantes sobre a oração. Parte disso, a Noeli leu agora há pouco aqui no culto. Mas em 1 Timóteo 2, versículos 1 a 3, Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Por quem, Paulo? Por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Para quê, Paulo? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Por quê, Paulo? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Sabe o que chama minha atenção aqui? Tem muita coisa que chama atenção aqui, mas eu não vou trazer outra pregação em cima desses textos. Mas Paulo diz que nós devemos orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Sabe o que isso significa? Ou pode significar? Não necessariamente significa, mas pode significar que às vezes nós temos uma vida tão turbulenta em sociedade. Às vezes nós temos certos presidentes na república. Às vezes temos certos deputados, certos senadores, certos vereadores. Não vou adjetivá-los aqui. Mas sabe por quê? Porque não oramos, e às vezes oramos e votamos muito mal. Obviamente as duas coisas, não se esqueça, é orar e vigiar. Ora a Deus, chega na hora de votar, votem quem não deve votar, meu irmão, não dá. Então, nós devemos orar pelos reis, entenda-se, presidentes, pelos líderes políticos, assim por diante, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Às vezes falta-nos essa vida quieta e sossegada, temos problemas após problemas sociais, na educação, na área médica, na área qualquer que possamos imaginar, porque às vezes nós não oramos como nós deveríamos orar. E de novo, e quando oramos, não vigiamos nas pessoas em quem votamos, e depois infelizmente acabamos colhendo
é todas as tragédias decorrentes de termos ou orado mal, ou não termos orado, ou termos orado bem e ter votado de forma equivocada. Enfim, a oração deve ser intercessora. Meu irmão, ore pelo seu irmão, pela sua irmã. Ore pela sua igreja. Não digo aqui pelas paredes, não é isso. Ore pelo irmão que senta ao seu lado, à frente de você, atrás de você, pelos visitantes. Lembre-se do Fernando, ore por ele, pela família dele, para o querido irmão que chegou agora há pouco também, que está ali no fundo da igreja. Ore pelas pessoas, oremos. Depois que a minha mãe faleceu, há um pouco mais de 1 ano e 6 meses, eu disse para os irmãos que eu de certa forma sempre fui de oração. Mas sempre fui de orar, nunca fiquei bom tempo assim sem orar. Sempre cultivei razoavelmente uma vida de oração. Não que sou melhor do que ninguém, longe disso. Mas depois disso, esse desejo de orar, ele tem vindo com muita frequência no meu coração. E minha esposa sabe, o Miguel às vezes me acompanha nessas caminhadas e tal, mas quando eu vou andar, eu tenho orado com muita frequência. E uma das coisas, ou situações pelas quais eu sempre oro é pela vida de cada um dos irmãos. Não estou dizendo isso porque sou bom, não. Eu estou dizendo isso porque eu aprendi com Paulo que eu devo orar por todos os santos. Fui caminhar hoje, brincava aqui comentando com o Miguel, com a Noeli, à tarde, esse sol terrível, era um pouco antes das 3, falei, poxa, eu tenho que voltar antes das 4 para dar tempo de ir para a escola dominical. E aí eu falei, a Noeli, vai de carro? Eu falei, não, vou a pé, vou para São Caetano, ando 2, 3, 4 quilômetros, às vezes ando 10 quilômetros, e vou sempre orando, sempre vou orando. E os rostinhos de vocês vão vindo à minha mente. E eu vou falando, Senhor, abençoe fulano, cicrano, beltrano, abençoe o casamento dele, abençoe a família, abençoe o irmão tal, cure o outro, abre a porta de emprego para o outro, cuida ali da irmã, abençoa, 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 Senhor. Nós precisamos da oração uns dos outros, meus irmãos. Paulo precisava da oração dos crentes efésios. Você acha que você pode viver sem a oração do seu irmão? Nós precisamos orar, mas também precisamos interceder uns pelos outros. Uma igreja que não ora é uma igreja fadada ao fracasso, fadada à derrota. Uma igreja que não lê a Bíblia e não ora, ela está fadada à destruição. Nós vivemos dias muito maus, com todo tipo de ideologia, com todo tipo de bobagem, de ensinamento absurdo, um mais absurdo que o outro na internet. A gente abre ali as nossas redes sociais, no YouTube, enfim, as redes sociais em geral. Temos coisa boa, não estou generalizando, é óbvio, claro que sim. Mas às vezes temos muitas coisas ruins. Então, meu irmão, se você não ler a Bíblia, e não orar, e não vigiar, cuidado com aquilo que você assiste na internet, com aquilo que pregam, né? Porque nem tudo que é pregado é falado ali, você deve trazer para o seu coração. Vigie, pondere, tenha um olhar crítico sobre pessoas que você assiste, que sejam pastores. Eu estou dizendo aqui com todo o respeito do mundo, não estou falando contra pessoas, mas estou falando contra certos e eventuais ensinamentos ali propagados. Tome cuidado com o que você assiste, tenha um olhar crítico quanto àquilo que você assiste, ore e vigie. Não absorva do nada as coisas de forma crítica. Pondere, será que isso é bíblico? Será que isso não é bíblico? Será que isso agrada a Deus? Será que não agrada? Será que isso tem a ver com a palavra de Deus? Eu não me lembro de ter ouvido isso na Bíblia. Vou perguntar para o irmão da igreja para ver se ele pode me orientar. Ou para o pastor, eu estou à disposição. Mas, meus irmãos, tomemos cuidado. Enfim, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos que Efésios 6,18 nos ensina 6 importantes características da oração. Nós aprendemos que a oração, primeiro, deve ser constante. Meu irmão, não pare de orar. Pastor, mas eu estou sem vontade. Ore sem vontade mesmo. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Porque tem tempo para assistir novela, para assistir televisão, para ir não sei aonde, para fazer isso, para fazer aquilo, para ficar nas redes sociais. Tem tempo sim. É só arrumar tempo que você ora. Segundo, a oração deve ser acompanhada de súplica.
Terceiro, a oração deve ser pneumatocêntrica, devemos orar no Espírito, o Espírito Santo deve nos guiar em nossas orações. Quarto, a oração deve ser acompanhada de vigilância, não se esqueça disso, meu irmão. Faça como Neemias, coloquei todo mundo para orar, mas os guardas para cuidarem ali das muralhas, para ver quando Sambalate, Tobias, os amonitas, as doditas, os árabes vierem. Então nós estamos orando, mas estamos vigilantes, olhando para eles. Lembre-se do exemplo do nosso querido pastor Filipe, que orava aqui com os olhos abertos, orava, mas sempre de olho aqui, deixa eu ver como que está o culto, os irmãos aí, se está tudo bem. Ele orava de olhos abertos. Não é que você precisa necessariamente imitar essa prática, cada um tem a sua cultura nesse aspecto. O importante é que nós oremos e sejamos vigilantes ao mesmo tempo. Em quinto lugar, a oração deve ser perseverante. Persevere, meu irmão, persevere. E por fim, a oração deve ser intercessora. Ore pelos outros. Não seja egoísta na oração. Não ore apenas por você, sua esposa, seu cachorro, seus filhos. Eu sei que você os ama, eu sei que sua família é abençoada e maravilhosa, glória a Deus, mas que a sua oração não morra na sua família. Extrapole. Lembre, olha, o pastor Carlos lá precisa das minhas orações, e preciso mesmo, ore por mim. Minha esposa precisa das orações, ore por ela. Cada um aqui precisa de oração, os irmãos que são os músicos, o Anderson que cuida ali das filmagens, cuida ali da parte do som e tal, cada irmão que atua na escola bíblica dominical, o Miguel, o nosso irmão Rodrigo, enfim, os pastores, cada um dos membros, todos nós precisamos da oração uns dos outros. Amém, irmãos? Uma igreja séria ora, ela ora. E é o que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Amém? Por favor, fique em pé. Aliás, nunca é demais lembrarmos que às quartas-feiras nós temos estudo bíblico e oração. Com o pastor Rodrigo, o pastor Dilson está aqui, Miguel também está apoiando, estão estudando, aliás, Efésios, né? Coincidentemente, entraram em Filipenses, perfeito, glória a Deus, estão estudando o Novo Testamento e orando. Sei que o Renato também está aí, Vanessa, a família está aí. Eu sei que nem todos podem estar porque trabalham, chegam tarde do serviço. Eu, infelizmente, não posso estar porque é um dia que eu dou aula, né, na faculdade aqui de São Paulo, numa das faculdades. Mas, se você puder vir, venha. Some-se aos irmãos para orar. E meu irmão, mas não seja também um crente que só ora na igreja. Tem pessoas que talvez, e fique tranquilo porque eu não vou perguntar, isso é com você e Deus. Se eu perguntasse para você se você orou hoje, ou nesta semana, quantos dias e quanto tempo você dedicou à oração? Eu acho que talvez muitas pessoas não levantariam a mão. Talvez existam algumas pessoas que só oram quando chega o momento de estar no culto. Eu vou orar porque o pastor está orando, eu vou orar também. Ou só oram porque vão para o culto de quarta-feira. É um momento de oração, eu vou orar também. Mas, meu irmão, e a segunda-feira? Se orar é importante hoje, amanhã, segunda-feira, é importante continuar orando. E terça também é, e quarta também é, e quinta, e sexta, e o mesmo diz respeito à Bíblia, à leitura da Bíblia e assim por diante. Não dependa da oração do pastor, dos pastores da igreja, dos líderes. O mesmo Deus que nos ouve, quando ouve, se quiser ouvir, é o mesmo Deus que ouve a sua oração. O pastor não é superior a ninguém. Não se esqueça que Tiago diz, lá em Tiago no capítulo 5, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, dirá a Almeida Revista Corrigida, mas o termo grego ali é sentimentos. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E quando ele orou, os céus ficaram de bronze, não choveu, depois ele orou de novo, e novamente a chuva veio. E o argumento de Tiago é, Elias era igualzinho a mim e a você. E por que Tiago diz isso? Porque a tendência de muitos crentes da época neotestamentária, assim como nos dias de hoje,
é como que idolatrar Elias ou colocá-lo num pedestal, como se ele fosse um ser superior. Afinal de contas, ele nem morreu. Saiu da vida um redemoinho. É um cara importante esse. Tiago diz, ele era igualzinho a você. Era tão igualzinho a mim e a você, que quando uma mulher começou a apertá-lo, pressioná-lo, uma tal de Jezabel, mesmo depois de ter enfrentado 450 profetas de Baal, ele ficou com medo e fugiu. Sabe por quê? Porque era igualzinho a mim e a você. Antes de ser profeta, Elias era homem. E homens, e aqui me refiro genericamente, homens e mulheres, têm medo, têm receios, têm frustrações. Nós somos seres humanos. Não somos semideuses. Não somos supercrentes da Marvel. Somos seres humanos. Precisamos orar. Precisamos que orem por nós. É o que nós vamos fazer agora. Amém? Ah, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, sobre a oração. Mas tão bom quanto aprender sobre a oração na sua palavra é orar a Ti. É buscar a sua face. É buscar a sua presença. E é o que nós estamos fazendo neste momento, Senhor. Pai, Tu conheces a minha vida, a vida dos meus irmãos. Tu conheces melhor do que a nós mesmos as nossas necessidades. Sejam físicas, sejam materiais, sejam espirituais, sejam emocionais, sejam sociais, sejam familiares, sejam financeiras, sejam ministeriais, sejam conjugais. O Senhor conhece as nossas necessidades. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos uma vida mais séria em termos de oração. Ajude-nos a levarmos a oração mais a sério. Ajude-nos, Senhor, a dedicarmos um tempo para orarmos. E ajude-nos a não inventarmos desculpa dizendo que tínhamos tantas coisas para fazer que nem sobrou tempo para orar. Isso é mentira, isso não é verdade. Ajude-nos a levarmos as Tuas coisas a sério, Senhor. Nós precisamos orar. E assim como seria um absurdo imaginar um filho que não conversa com o seu pai, em termos biológicos eu falo, seria igualmente absurdo imaginar um crente que não busca a Tua face, ó Deus. Às vezes temos tempo para tantas coisas, para assistirmos filmes após filmes, termos lazer após lazer, efetuarmos passeio após passeio, termos entretenimento após entretenimento, e não que essas coisas não sejam legítimas, mas não encontramos 5 minutos para ler a Sua palavra ou para buscarmos a Sua face em oração. Parece que a oração se tornou uma coisa estranha para nós, quando na verdade deveria ser algo habitual, algo costumeiro, algo rotineiro, visto que somos crentes, somos cristãos, e cristãos, como nós aprendemos na Sua palavra, por exemplo, com a igreja primitiva, esta igreja tinha um hábito de orar e de orar de forma perseverante. E nós muitas vezes, na contramão da igreja primitiva, temos o péssimo hábito de sermos perseverantes nas desculpas que damos para não orar. Inventamos um monte de desculpas, que não temos tempo, que tínhamos outro compromisso na frente, que tinha outras coisas importantes, e ao agir assim, ou simplesmente ao não falarmos assim, mas agirmos dessa forma, estamos de fato querendo dizer com isso que a oração não é algo importante para nós, o que é um grave pecado, Senhor. E por isso eu te peço perdão. Perdoe não somente a mim, por dever orar mais ainda do que oro, e eu sei que não faço mais do que a minha obrigação, eu devo buscar a Sua face, porque é a Sua palavra quem nos orienta a orar sem cessar, mas com grande frequência nós cessamos sem orar. Os problemas vieram, as tribulações surgiram, as circunstâncias nos sobrevieram,
e nós simplesmente cessamos, desistimos, abandonamos, entregamos os pontos, jogamos a toalha e nem sequer oramos, porque a oração se tornou uma coisa estranha, anormal na nossa vida, quando na verdade deveria ser algo rotineiro, ó Pai. E por isso eu te peço perdão, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, e te peço que o Senhor ajude essa igreja, Senhor. O Senhor desperte essa igreja, o Senhor incomode essa igreja, o Senhor estimule essa igreja de fato a orar mais. Se os meus irmãos já oravam, ok, tudo bem, glória a Deus, mas que o Senhor nos estimule a buscarmos mais a Tua face, a passarmos mais tempo contigo em oração, lendo a Sua palavra, sendo vigilantes, sendo perseverantes na oração, porque é isso que o Senhor nos orienta na Sua santa, gloriosa e poderosa palavra, Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe aos meus irmãos, cuide deles, Senhor, de cada irmão e irmã aqui presente. Cuide de cada vida, de cada família, de cada casamento, como eu tenho pedido frequentemente para Ti. Cuide de cada jovem, de cada criança, de cada idoso, de cada irmão, irmã, de cada visitante, dos seus familiares, amigos, mas cuide, Senhor, de nós. Nós estamos à Sua mercê, estamos Senhor, aos Seus cuidados, nas Suas mãos. Cuide, por favor, de nós. E nos ensine o real valor e a real importância que envolve termos uma vida de oração. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.